Renato Reik, pode explicar de uma forma rápida as principais diferenças de pontos de apoio a partir da teoria jurídica nacional atual e a fundamentada na transdisciplinaridade? Essa questão da transdisciplinaridade, ela é essencial atualmente em todas as formas de pensar. Nós temos no direito tributário aquela situação que eu acho que está absolutamente superada do direito puro. Quer dizer, eu recorto aquilo que faz parte da incidência tributária e isolo do resto de todo o sistema. Existem situações que simplesmente acham que as operações que são feitas dentro da empresa, elas podem ser anuladas porque não pertencem ao direito tributário, porque o direito tributário é puro. Isso vem através da teoria cartesiana, que fragmentou todas as realidades para melhor estudá-las. No momento que se fragmenta essa questão, ela simplesmente passa a estudar uma particularidade isolada do resto. É como se eu isolasse uma árvore da floresta e estudo aquela árvore. Mas essa árvore ela está dentro de uma floresta. Ela se enraiza no chão com outras árvores. Ela é sustentada pelas outras árvores e, ao mesmo tempo, sustenta as outras. Ela gera oxigênio, ela atua no âmbito da umidade do terreno e todas as questões que são inerentes à floresta. Como é que eu posso estudar uma árvore isolada de uma floresta sem considerar esses intercâmbios, esses intercâmbios que a árvore tem para se manter viva? Isso faz o direito tributário. Tu simplesmente monta alguma coisa que tu pensa que é mercadoria, põe dentro de um quadrado lógico, e esses quadrados lógicos são diferentes de julgador para julgador, e se diz, olha, o fato gerador é, e aí tu tens um tipo. Mas o tipo que um ministro tem na sua ideia e o tipo que os outros ministros têm é diferente. Então, isso mostra que já não tem paradigma. Então, o que a gente precisa estabelecer aqui é que paradigma é inconsciente, mas irriga o pensamento consciente. Controla, e nesse sentido ele também é superconsciente. E é aqui que se pode utilizar o termo arquê, que significa ao mesmo tempo anterior e fundador, o subterrâneo e o soberano, o subconsciente e o supraconsciente. O paradigma tem realmente essas características e foi muito sugestivamente que Foucault nomeou arqueologia, a ciência da episteme. Então, a interpretação passou de um plano de uma objetividade lógica para o campo da epistemologia. E a epistemologia é a forma de pensar. E esta forma de pensar, a meu ver, ela é absolutamente diferente da que está sendo atualizada pela teoria jurídica nacional. Nós, assim, portanto, definindo na sua característica nuclear e geradora como organizador da organização, pode-se situar o conceito de paradigma no leme dos princípios de pensamentos e no coração dos sistemas de ideias, inclusive, e aí é que a contribuição de Kant tem importância das teorias científicas. Então, o paradigma, na realidade, é aquilo que está no núcleo de toda a interpretação. E o paradigma é a conformação dos princípios, das relações dos elementos que conformam os sistemas. Mas eu tenho um sistema, por exemplo, da bicicleta. É diferente da motocicleta. Tem algumas situações similares, mas uma é a conformadora de um sistema e outra de outro. Então, dentro dessa nosso exame, vamos voltar às cavernas lá de Portugal, da Espanha, da França. Há 6.000 anos atrás se desenhou
naquelas paredes das grutas e das cavernas, os animais. Aquela forma, aqueles núcleos de relações, de órgãos, de morfológicos, estão presentes hoje nos animais que nós estamos vendo pastando na nossa frente nos campos. Tá, mas e daí? Vamos mais longe. Esses mesmos animais, esses mesmos modelos, vão estar pastando nos campos daqui a 500 anos. Se a humanidade não nos matar. Mas é essa a ideia que se tem de modelos. Eu não posso esquecer que a renda de 5.000 anos atrás é igual à renda de hoje. Então, essa conformação que se busca definir com características nucleares geradoras como organizador da organização. Então, o que se quer dizer? Esses princípios organizam uma organização de todos os sistemas. Agora, isso se lê nas obras de direito tributário no país? Porque poderiam estar conformando uma segurança jurídica que eu pudesse dizer, olha, a renda é aquilo que eu tenho hoje e vai ser a mesma coisa daqui a 20 anos. Não existe essa organização. E por isso se volta a Kuhn. Foi um dos primeiros a levantar essa questão dos paradigmas. Nós temos, então, que verificar se a nossa teoria jurídica não teria que ir para evoluir para a formação de paradigma. Mas não é um paradigma que um ministro há 30 anos falou de uma determinada situação a partir das características e da metodologia kantiana. Por que não pode ser isso? Porque kantianamente eu tenho o poder, o homem se transveste daquelas ideias de Deus que vem de Santo Agostinho, é reafirmado por Descartes e é admitido de forma praticamente igual por Kant. E depois essa possibilidade de formulação de ideias é passada por uma lógica. E esta lógica permite que a pessoa formule as matrizes que estão dentro dessa lógica. Absolutamente livre, sem a possibilidade, e é negada a possibilidade de passar para a realidade. Porque o pensamento é objetivo. E sendo objetivo, ele não pode olhar para a realidade. Então, essa é a questão que está posta no nosso contexto de interpretações. Nós temos, então, alguma coisa que nós vamos ter que, vamos dizer, examinar. Vimos que a determinação cultural se impõe não somente do exterior ao espírito individual, normalização, mas, sobretudo, interior, e imprimem a partir dos princípios organizadores do conhecimento, postulados, axiomas, modelos explicativos de doutrinas. Não se trata, de modo algum, de um determinismo mecânico, semelhante à física clássica, que seria, como este, inelutável, tanto quanto inalterável. É um determinismo, no mesmo tempo, da norma de proibição e de reprodução. Vai dizer, pô, mas esse negócio aqui é muito filosófico, eu não consegui entender. O que eu quero te dizer? Existe um princípio que as universidades ditam que é ciência. E lá nas universidades, os nossos mestres estabeleceram uma espécie de conduta, uma espécie de trilha da interpretação. Estabeleceram que Kant é a matriz de toda essa situação. Mas Kant não é a matriz. A matriz está lá em Santo Agostinho, que dizia que a alma humana recebe do plano divino a informação sobre a realidade. E isso é repetido de uma forma literal por Descartes,
que está subjacente à nossa doutrina. Kant simplesmente diz o seguinte: eu tenho o homem transcendental, e esse homem transcendental tem o poder de dizer o que é verdade. Isto foi transformado numa doutrina, e que aqui no direito tributário se chama de tipo, conceito fechado. Só que eu não sei, esses tipos são construídos como? Não existem paradigmas que estão constroem esses tipos, porque essa doutrina kantiana não pode ir para a realidade. A realidade é totalmente insegura, porque ela se modifica toda hora. Então ela não pode servir como base. Mas os princípios que regem cada realidade e que conformam a rede de relações que estabelece todos os sistemas, esses são inalterados. Lembra-se o boi das cavernas de 5.000 anos atrás e o boi que está passando na nossa frente. É isso que está faltando. Então, o que se busca aí é tentar entender essa questão. Nós temos aqui Capra que nos fala: aos poucos os físicos começaram a perceber que a natureza, no nível atômico, não se apresenta como um universo mecânico composto de blocos de construções fundamentais, mas sim como uma rede de relações e que, em última instância, não há quaisquer partes nessas teias nesta teia de interconexão. O que quer que chamemos de parte é meramente um padrão que possui alguma estabilidade e, portanto, capta a nossa atenção. Heisenberg, 1920, ficou tão impressionado com a nova relação entre partes e todos que utilizou como título da sua autobiografia Der Teil und das Ganze, a parte e o todo. Então, nós temos autorização kantiana de estabelecer que 3 ou 4 partes de um sistema podem justificar o sistema como um todo. E as outras partes que começam, que são rejeitadas, passam ao terreno da inexistência. E aí entra a transdisciplinaridade posta na pergunta. A transdisciplinaridade implica em contextualização. E o contexto é tudo aquilo que está inserido dentro do sistema, subjacente ao sistema e inserido no núcleo do sistema. Então, o contexto não é admitido pela teoria kantiana, porque ele simplesmente amplia a relação em que está situado o elemento que permite a incidência e a incidência tributária. Eu examino o princípio da não cumulatividade, isso localizo num ponto da emissão da nota fiscal a não cumulatividade. Mas a não cumulatividade é um processo que vem desde que a mercadoria que está sendo tributada foi elaborada. O que nós estamos fazendo simplesmente, escolhendo uma partezinha pequena de um contexto total e adotando este ponto pequeno como núcleo. Mas o núcleo é muito maior. Quer dizer, se eu estabeleço isso como núcleo, eu tenho que examinar tranquilamente o que é o axioma dentro desse núcleo. Vem cá, mas o que está sendo tributado é do contribuinte? Não. A renda para ser formada teve essa despesa, então essa despesa tem que sair da renda. E aí o ministro diz, não, mas eu acho que se nós tirarmos essa despesa, o imposto de renda vai ficar bem menor para efeito de tributação e o Estado não vai conseguir recolher aquilo que precisa para conformar seus orçamentos. Mas aí eu pergunto, o sistema não é constitucional? Não, mas isso como constitucional? Isso não importa. Pô, se eu simplesmente ponho o contribuinte dentro da Constituição e busco observar todos os seus direitos, e aí eu estou falando de transdisciplinaridade, todos. Eu tenho que observar fatores que atualmente não são considerados e qualquer pessoa que levanta esses elementos diante do judiciário é considerado como
alguém que quer postergar o final do processo. Então, a defesa dos direitos do contribuinte e todos os seus direitos naturais e que se deduz do sistema constitucional de um Estado republicano e democrático tem que ser observados. Então, o contexto que nós temos que se observar no momento de uma incidência é transdisciplinar. E eu não diria que isso dá para determinar de contexto especificamente. Esse é o ecocontexto, que está sendo julgado pelo imprinting que está na cabeça e nas mentes dos julgadores, moldados nas universidades, de uma forma absolutamente simplificada, em que se adota 3 ou 4 elementos para definir uma questão e as outras são levados de roldão, e por isso nós temos insegurança jurídica. Cada um decide, muda-se 1 ou 2 julgadores de uma Câmara do Supremo Tribunal, vamos ter alteração da jurisprudência e vamos ter ou ganho ou perda de patrimônio.